biopolítica, ela captura algo que é próprio da contemporaneidade, direciona o nosso olhar para uma transformação significativa do político no que diz respeito à maneira como o poder passa a funcionar no nosso tempo. Preciso pensar o exercício do poder para além de um determinado discurso jurídico do poder. Temos de defender a sociedade. E entre aspas, e esse é o discurso biopolítico, é um discurso que, em defesa da sociedade, o que faz? Ele cria um inimigo interno que precisa ser eliminado para que a sociedade se purifique, para que ela se salve, para que ela seja preservada naquilo que ela tem de mais importante e valoroso, etc. O racismo de Estado é um racismo interno, é o Estado ele mesmo como um instrumento de eliminação da impureza. E essa impureza são esses grupos que vão ser identificados como inimigos. Não são mais inimigos externos, percebo. E há uma coisa que que o Foucault mostra lá, que sempre foi compatível com a noção liberal de liberdade, de garantias de liberdade, etc., que é a segurança. E no final das contas é uma liberdade associada a um estado policial, um estado securitário, um estado que cada vez mais limita as nossas liberdades, supostamente em defesa da produção de uma liberdade muito específica, que é a liberdade de concorrência, liberdade de mercado, liberdade de produção. Lembrando da noção de governo, em Foucault, governo é uma noção muito ampla que significa basicamente conduzir a conduta de alguém, ou ser capaz de dirigir de alguma maneira o comportamento ou a conduta de alguém. Acho que o Foucault sempre pensava muito nesses termos, ou seja, a gente precisa compreender melhor como o poder funciona, até para que a gente possa fazer uma resistência a ele de uma maneira mais adequada, mais pertinente. A lógica neoliberal não é uma lógica que prescinde do direito, pelo contrário, ela precisa do direito como instrumento regulatório para criar o ambiente propício à concorrência. O Estado é importante numa governamentalidade neoliberal. Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes do Mas e Si, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. E nem precisa de apresentar muito, que sempre ao meu lado esquerdo está meu amigo Igor Viana. E aí, meu amigo? É isso, ouvintes. Estamos aí mais uma vez. Um prazer estar contigo, David. E hoje nós temos uma presença especial aqui, não é isso, Igor? Exatamente. Apresenta o nosso convidado aí pro ouvinte. Hoje nós estamos recebendo o professor Marco Antônio aqui da Faculdade de Direito, professor de Filosofia do Direito. E como sempre, melhor deixar o nosso próprio entrevistado se apresentar, né, Marco? Diz aí um pouco sobre sua trajetória, de onde você vem. Bom, o prazer é meu estar aqui. Eu, enfim, vim daqui das Minas Gerais. Estou aqui na Faculdade de Direito, mas minha formação se deu tanto em Direito quanto na Filosofia, onde eu estudei um bom tempo, fiz meu doutorado lá na Filosofia, na Fafiche. Tem que ter uma válvula de escape, né, Marco? Tem. Só Direito não dá, não. Mas é um prazer estar aqui na faculdade e encontrar uma galera aí com ideias novas, enfim, é isso aí. Novos. Muito bom. E hoje, gente, mais do que um tema muito necessário pra gente discutir, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de retrocesso, de precarização da vida, de exposição das pessoas a situações precárias, de vulnerabilidade, nós estamos aqui hoje com o professor Marco Antônio para discutir sobre biopolítica e de que forma essa biopolítica relaciona com o direito. Exatamente. Então, ouvinte, como você pode ver, hoje o assunto vai ser bem interessante, mas antes de iniciarmos nossa pauta principal, dá um pause aí rapidinho no áudio, vai lá nas redes sociais, curta a nossa página no Instagram, no Twitter, curta a nossa página no Facebook e depois você já sabe, né? É só apertar o play. É raro que uma só palavra consiga capturar uma constelação histórica específica. Mas isso pode muito bem aplicar-se a um conceito que tem sido usado frequentemente desde a virada do século. O nome desse conceito é biopolítica. O termo tem sido fundamental na reflexão a respeito de assuntos tão heterogêneos quanto as ideologias racistas e as políticas genocidas, ou o governo de questões ambientais e de inovações biomédicas e biotecnológicas, como a pesquisa de células-tronco, as tecnologias reprodutivas e o projeto Genoma Humano. Sem exageros, pode-se afirmar que a biopolítica serviu, em muitos debates, como uma chave interpretativa para a análise e a crítica de formas contemporâneas de poder, frequentemente de um modo profundamente novo e original, ao conectar os problemas mais tradicionais do poder e da dominação com questões relativas ao corpo e à natureza, à raça e ao gênero, à vida e à morte. De fato, a intensidade do debate e a proeminência da biopolítica indicam que o termo captura algo essencial em nossa era. Essa é a abertura, do livro do Thomas Lenk, Biopolítica, Críticas, Debates e Perspectivas, traduzido recentemente aqui no Brasil,
E que traz, né, Marco, um pouco da importância dessa dimensão do debate sobre a biopolítica. Então, para começar essa conversa, eu acho que seria interessante você dizer um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, sobre como surge a ideia de biopolítica no pensamento do Foucault e como você pensa essa centralidade apontada pelo Thomas Lenk em pensar a biopolítica. Bom, tem várias coisas aí. De fato, o conceito, o termo biopolítica, ele é anterior ao Foucault, ele tem uma história um pouco mais longa, que vem, inclusive, de um debate, um discurso médico, isso ainda no início do século XX, etc. Mas, de fato, foi Foucault quem, isso nos anos 70, deu essa palavra uma certa dimensão filosófica e conferiu ela essa centralidade em um debate para pensar o nosso tempo, que até então essa palavra não tinha, ela não carregava. Acredito que, de fato, isso que o Thomas Lenk diz aí é muito interessante, ele é muito feliz ao identificar que biopolítica, ela captura, digamos assim, algo que é próprio da contemporaneidade. Ela é um conceito que, de alguma maneira, direciona o nosso olhar para uma transformação significativa do político no que diz respeito à maneira como o poder passa a funcionar no nosso tempo. Ou seja, de alguma maneira, a biopolítica ela aponta para um exercício de poder, uma forma de poder funcionar que não se explica mais ou que não é mais concebível simplesmente como a expressão de uma vontade de um soberano, mas que diz respeito a um conjunto de práticas de administração, de regulação, de processos da vida, sempre no nível aí da população. Enfim, então, acho que de fato, Foucault, ele, ao introduzir essa noção, o que ele está mostrando é que há uma cesura, assim, há uma ruptura na ordem do político e é preciso entender como o poder passa a funcionar, por meio de quais procedimentos e, de alguma forma, por um lado, tem a ver, a pesquisa do Foucault tem a ver com um novo regime de poder, uma nova maneira de funcionamento do poder, e, por outro, tem a ver também com um processo no qual diferentes fenômenos da vida, da espécie humana, são capturados, entram dentro do domínio da política no campo das técnicas políticas. Então você tem uma espécie de extensão do político por um lado e por outro uma mudança nos procedimentos, na forma de funcionamento do poder. Tá, você tem uma modificação no modo como o poder vai ser exercido, mas aí tem uma questão que esse é um pensamento que dentro da teoria do Foucault ele vai passando por um processo de construção, de constituição e até de evolução propriamente dita, né? Uhum. E é a partir de qual... Não sei se essa pergunta é pertinente, mas a partir de qual momento que o Foucault começa a visualizar essa biopolítica como ele enxerga e como ele sistematizou conceitualmente esse conceito de biopolítica, assim? Pois é, não é um conceito que aparece nos primeiros trabalhos do Foucault. Nos anos 60 ele está completamente ausente. A primeira aparição assim, do termo biopolítica é do início já dos anos 70, se não me engano, no curso que ele deu no Rio de Janeiro, as conferências no Rio de Janeiro, no ano 73, 74, por aí. Mas, realmente, um tratamento mais consistente da biopolítica só vai começar em 76. É quando realmente Foucault passa a escrever, a se interessar e a desenvolver essa noção, tanto no curso que ele vai proferir no Collège de France, no início do ano de 1976, que é o Em Defesa da Sociedade, como também no livro que ele vai publicar no ano de 76, que é o primeiro volume da História da Sexualidade, que é a Vontade de Saber. É a partir dali que a gente passa a ter um desenvolvimento mais consistente desse conceito. E ele vai passando por uma série de alterações. Aliás, toda a produção intelectual do Foucault ela é muito... ela não é linear, ela tem temas que voltam, que reaparecem, tem modificações, tem deslizamentos, tem sempre uma discussão muito grande no interior de quem se debruça sobre o percurso do Foucault, identificar o que permanece, o que muda, até que ponto as teses permanecem as mesmas. E digamos que o Foucault não ajuda muito nesse sentido, porque inclusive brinca com o seu leitor, né? Tem uma passagem, aliás, da Arqueologia do Saber, que ele brinca, né? Que os leitores dele tentam capturar ele em um lugar e ele fica rindo de fora dessa tentativa das pessoas em colocarem ele dentro de uma jaula, dentro de uma categoria, etc. E a biopolítica, assim, em linhas gerais, eu diria que nos trabalhos do Foucault, pelo menos 3 momentos são importantes para a gente estudar a biopolítica, todos eles aí dos anos 70, do final dos anos 70, de 76 até 79, mais ou menos, que é basicamente essa
esse trabalho sobre a biopolítica no interior de um projeto de pesquisa, de reflexão sobre a sexualidade, etc., que é o que está desenvolvido no primeiro volume da História da Sexualidade, especialmente no último capítulo do livro, que é realmente onde ele desenvolve a questão da biopolítica, a relação com a disciplina. Uma outra vertente da biopolítica é associada à questão das guerras de raça, do racismo de Estado, da produção da morte, do genocídio, etc. Isso aparece no curso de 76, o Em Defesa da Sociedade. E um terceiro tratamento um pouco posterior do tema é a partir do Segurança, Território e População, que é o curso que ele profere em 78, e no curso de 79, que é o Nascimento da Biopolítica, e aí associado à noção de governo, e aí entra a noção de governamentalidade, o estudo que ele vai fazer da governamentalidade liberal e neoliberal no curso de 79, etc. Então, a gente tem pelo menos 3 vias ali, uma que associa a biopolítica mais a esse governo do vivo e a questão da regulação, especialmente da sexualidade, outro, a questão da guerra de raças e dessas políticas de eliminação e de produção da morte em defesa da vida ou de purificação social, e a terceira, que é essa do governo, né, como uma estratégia de governo. Acho que isso dá para entender um pouco porque que a partir de Foucault se fala muitas coisas diferentes também, porque depende de onde você está partindo do Foucault e não é tão fácil ou tão simples identificar o que há de comum e de diferente entre essas formulações da biopolítica nesses momentos diferentes. E é interessante, né, Marco, porque essa noção também vai dialogar com o conhecimento que já havia sido produzido antes, né? E eu acho que seria importante a gente trabalhar essas questões de como a biopolítica vai se relacionar com as dimensões, seja da soberania, seja da disciplina, que o Foucault já vinha trabalhando antes de aparecer aí com a noção da biopolítica. Pois é, se a gente for pensar no projeto dos anos 70 de Foucault, chamado Genealogia do Poder, o que a gente tem, isso desde o início dos anos 70, é um esforço por descrever o funcionamento do poder e a conformação de diferentes regimes, que a gente pode entender como um modo de poder funcionar que se torna hegemônico em um determinado momento, e como que esses modos de funcionamento do poder a gente pode descrever diferentes tipos ou regimes distintos. Num primeiro momento, o esforço do Foucault, isso desde lá do curso Poder Psiquiátrico, etc., passando por Vigiar e Punir, pela sociedade punitiva, enfim, passando por esses trabalhos da primeira metade dos anos 1970, havia um esforço do Foucault muito claro no sentido de distinguir o que seria o que ele estava naquele momento nomeando de poder disciplinar de um outro modo de exercício, de regime de poder, que ele chamava de poder de soberania. Nos trabalhos do início dos anos 70, normalmente essa descrição do Foucault era feita de uma forma muito por contraposição. Então, se o poder de soberania é baseado na lei, o disciplinar é na norma. Se o poder de soberania é X, é um poder baseado no confisco, na tomada, etc. O outro, ele é produtivo, ele é constitutivo. E por aí vai. Se um é baseado numa espécie de negatividade, o outro é mais uma positividade. E sempre era baseado mais numa contraposição e o poder de disciplinar, aparentemente, ele se contrapunha praticamente ponto a ponto ao poder de soberania, inaugurando assim uma espécie de novo modo de funcionamento do poder que não passava mais necessariamente pelo meio do direito. Inclusive, nesse primeiro momento, a grande parte da crítica do Foucault é direcionada justamente ao discurso jurídico do poder, essa centralidade conferida à lei como modo de exercício do poder, um poder que é pensado, em geral, funcionando de forma repressiva, negativa, fixando limites, proibindo, dizendo não. E grande parte do esforço do Foucault na construção da formulação da ideia do poder disciplinar foi mostrar a dimensão constitutiva ou produtiva do poder na constituição dos próprios sujeitos, etc. Então, se tem um momento em que, digamos que primeiro Foucault pensava por um poder meio que substituindo o outro, se contrapondo ao outro, um regime de poder se contrapondo ao outro. Mas a partir de 78 isso já não é nada claro, ou pelo menos me parece que ali sim a gente identifica uma mudança muito clara no pensamento do Foucault. Acho que em Vigiar e Punir já há momentos que prenuncia isso, mas em 78 isso fica evidente. Aí, a partir de então, e é quando Foucault passa a falar também da biopolítica como uma espécie de terceiro modo de funcionamento do poder, e depois usa o termo governamentalidade nesse sentido, mas a partir dali fica claro que esses 3 regimes, eles não devem ser entendidos como momentos que vão simplesmente se substituir um ao outro, como se a disciplina viesse substituir a soberania e depois a biopolítica viesse substituir a sociedade disciplinar. Em princípio, o que a gente percebe é que tanto
os dispositivos de segurança, que vão ser aqueles ligados à biopolítica e ao governo e à governamentalidade, quanto os disciplinares, quanto aqueles de soberania, eles vão se misturar, se articular de diferentes maneiras. É um argumento que antes ele usava em Vigiar e Punir, que é dizer que na sociedade disciplinar o direito ele é como se ele diminuísse para que a norma ganhasse preponderância no que diz respeito ao mecanismo de normalização social. A partir de 78 ele já fala que não, que a emergência das disciplinas e dos dispositivos securitários, de regulação populacional, etc., eles produzem inclusive uma inflação jurídica, ou seja, o direito ele é inflacionado também, ou seja, o instrumento da lei não é abandonado em benefício da disciplina ou das regulações, das normas de regulação biopolíticas. As coisas elas se somam, vamos dizer assim, e se articulam de diferentes maneiras. Então, acho que a mudança no pensamento Foucault nesse ponto especificamente, acho que a introdução da biopolítica no final dos anos 70 tornou o cenário assim, mais complexo e acho que mais interessante também, que é pensar como direito e normas disciplinares ou de regulação biopolítica, como que todas elas se articulam numa estratégia mais geral de normalização, de produção e imposição de um normal. Dentro dessa lógica, assim, falando que o Igor trouxe aqui de soberania, poder disciplinar e a própria biopolítica, nesses dois primeiros casos, quem era o objeto, a pessoa que era destinada, ou o grupo de pessoas que era destinada à disciplina e à soberania ali, o uso do poder dentro dessas duas perspectivas? No caso, o indivíduo, um grupo de pessoas, a sociedade, um território, como é que ficaria o objeto destinado dessas duas aí, da soberania e da disciplina? Pois é, no caso, assim, a soberania, que Foucault dizia tradicionalmente, é que é um poder sobre um território. Assim, ele é concebido como um exercício de poder sobre um determinado território. Então, em princípio, soberania tem essa dimensão de um instrumento específico, que é a lei, o direito, tem uma incidência sobre um território, mais do que sobre pessoas, a soberania se exerce territorialmente, e tem ainda, em geral, do ponto de vista da teoria e da filosofia política, todo um discurso voltado para a legitimação do exercício do poder nesse território. E tem todo um debate sobre a legitimidade do poder, que é a tradição do contratualismo, toda ela é voltada para esse conjunto de questões de legitimação do poder. Já na disciplina, a análise do Foucault é no sentido de mostrar que, primeiro, é um poder cujo o objeto dele são os indivíduos, os corpos dos indivíduos, e os indivíduos tomados não só no seu corpo, mas nos seus pequenos gestos, nos seus comportamentos, tudo isso vai ser objeto da normalização disciplinar. E ela vai se dar por meio de diferentes instituições, e aí as análises Foucault são famosas sobre a prisão, a escola, o hospício, etc., mas também funciona de uma forma que é mais extramuros, ou seja, não apenas no interior das instituições, mas também como uma espécie de modelo social mais ampliado, que se generaliza e que passa a estender, digamos assim, todo um conjunto de microsanções no sentido de normalizar condutas, gestos, comportamentos, etc. Então, no caso da disciplina, claramente ela se dirige a indivíduos, não mais a territórios, ela se exerce não mais por meio do direito, mas por meio de todo um conjunto de microsanções que vão muito além daquilo que o direito captura. Então você tem um argumento Foucault no Vigiar e Punir de que essas normas disciplinares elas são podem ser vistas por um lado como um infradireito, ou seja, algo que se estende para muito além daquilo que o direito captura. Então ele é muito mais pervasivo, capta muito mais a nossa vida do que a lei é capaz de captar. Mas mais do que isso, mais do que um infradireito, ela se coloca também como um contradireito. Tem uma passagem Vigiar e Punir que Foucault diz isso, contra-direito na medida em que essas normas disciplinares, elas inclusive confrontam, elas colocam contra as garantias formalmente asseguradas juridicamente. Então, contrário a essa formulação de um sujeito de direito, que é uma formulação jurídica, o que a disciplina faz é construir um sujeito dócil, disciplinado, etc., digamos assim, no submundo das leis, ou seja, para além das leis e contra as leis. Então, nesse sentido, é um contra-direito também a disciplina. Enfim, então me parece que, tanto do ponto de vista do objeto, claramente que a gente tem algo muito diferente da maneira como o poder de soberania era concebido, e do ponto de vista das estratégias de ação, das práticas, também muito diferente. Aí você tem a vigilância,
hierarquizada, todos os padrões de hierarquização, de colocar cada um em seu lugar, e que isso vai se generalizando para fora das instituições. Então, grande parte do esforço do Foucault no início dos anos 70 foi mostrar como que não dá para a gente pensar o modo de poder funcionar numa sociedade no final do século XVIII, XIX, a partir de então, a partir da imposição de uma lei. Como que, na verdade, esses múltiplos dispositivos disciplinares, eles têm um papel importantíssimo na conformação da sociedade industrial e do sujeito dócil de trabalho, etc. Essa questão que você acabou de falar aí da soberania e do poder disciplinar, de certa forma, é uma impressão, uma intuição que eu tenho, assim, que o poder disciplinar, ele meio que mitiga a soberania, a ideia do poder pela soberania, não é isso? Uhum. Mas você, o tempo todo que você diz sobre o poder disciplinar, você fala ainda sobre uma questão institucional. A questão disciplinar, a pergunta que fica é: ela ainda tem um braço do Estado ou ela se dissipa em outros mecanismos que não seja ainda do Estado, por meio das instituições ou outras situações? Se dissipa. Inclusive, quando o Foucault começa a falar de biopolítica, isso vamos pegar aqui o primeiro volume da história da sexualidade, A Vontade de Saber, naquele momento está muito claro como o Foucault mostra assim, olha, no final das contas a gente tem como meios de estratégias de normalização 2 estratégias básicas. Uma que é dirigida para o indivíduo, é a anatomopolítica, que é as estratégias de tipo disciplinar, vamos dizer assim. E outra é direcionada mais para a população, para esses grupos populacionais, e por meio de todo um conjunto de regulação, administração estatística, de um conjunto populacional, que é basicamente a estratégia da biopolítica. Então, no final das contas, biopolítica e disciplina juntas conformam esse conjunto de ações normalizadoras, que vão impor uma norma, tanto por meio de uma estratégia populacional, como também de uma disciplinarização, docilização dos indivíduos, dos corpos, inclusive dos gestos e tal. As duas coisas, tanto a normalização, as normas, e a maneira como normas são impostas socialmente, não necessariamente passam pelo direito ou pelo Estado. Então, isso se expande, vai muito além do que o Estado, como um agente, realiza. Por isso, também, o direito deixa de ser percebido assim, como um instrumento por excelência de funcionamento do poder, porque, afinal de contas, isso vai muito além do direito. Agora, é claro, dentro dessas estratégias normalizadoras, que são a disciplina e a biopolítica, está claro para Foucault que a biopolítica, ela, como uma estratégia de ação populacional, ela está muito mais ligada ao exercício do poder estatal do que a disciplina. A disciplina funciona muito mais fora do Estado do que a própria biopolítica. Mas isso não quer dizer que a biopolítica só aconteça no interior do Estado, ou que a disciplina só aconteça fora do Estado. Mas quer dizer que, na medida em que ela é uma ação mais dirigida a indivíduos por meio de ações em diferentes instituições e mesmo fora delas, etc., isso vai realmente muito, muito além do Estado e não dá para ser pensado simplesmente como uma ação estatal. Seria também legal a gente voltar um pouco, eu acho, nessa questão da relação entre biopolítica e direito, né? Uhum. E não só na dimensão da relação, que eu acho que você já tocou em vários momentos da tua fala, Marco, mas também pensar na dimensão do ensino jurídico, assim. O que a biopolítica tem a contribuir para a gente repensar a forma com que a gente lida com o direito. E eu pergunto isso porque tem muitos ouvintes que viram para mim, David, e falam, olha, achei muito interessante aquele episódio que vocês fizeram, mas o que aquilo tem a ver com direito? Uhum. Então eu acho que ainda há uma compreensão, não sei, de uma origem talvez muito legalista do que seja o direito, enfim, que se repercute e se reproduz ainda hoje na academia e no pensamento jurídico. O próprio professor Andítias, quando esteve aqui com a gente, fez uma crítica sobre como a filosofia do direito é majoritariamente pensada hoje no Brasil e no mundo, né? Quais são os grandes autores de referência da filosofia do direito. Então, que lugar é esse que a biopolítica pode contribuir para a gente pensar talvez o direito e a filosofia do direito de uma outra forma? Eu vou falar não só do papel que a biopolítica pode exercer, né, contribuir nesse sentido, mas do papel que esse projeto mais geral do Foucault de uma analítica do poder pode contribuir. Que a biopolítica é só mais um desses regimes no interior de um projeto maior de fazer uma nova análise do poder. E aí acho que é preciso considerar assim, quais críticas o Foucault faz à maneira como tradicionalmente o poder era concebido. Né? E o porquê que, afinal de contas, ele faz esse esforço todo por uma nova maneira de pensar sobre as relações de poder, etc. E aí, no primeiro momento, é como se
a maneira como a gente pensa o funcionamento do poder é muito tributária, herdeira ainda de uma tradição jurídica, mas também da teoria da filosofia política, que basicamente toma o poder como algo que é exercido, que é uma espécie de algo que se possui, que alguém exerce sobre outro, por meio de um instrumento, que são as leis, que impõem determinadas condutas, proibições, etc., e que se exerce sobre um determinado território. Então a gente tem a centralidade da figura do soberano, que é aquele que detém o poder, da figura da lei, que é o meio de expressão da vontade soberana, e do território como sendo o lugar onde esse poder é exercido, os limites de exercício de um determinado poder. E aí toda uma discussão sobre legitimidade, etc, etc. Bom, o Foucault percebe, ao se dar conta de que o poder era concebido assim, que esse é um discurso ainda muito jurídico, a ideia do poder como se fosse um bem que você possui, você pode perder, você pode ceder, toda a construção, a imagem do contrato social é uma imagem jurídica. Para começar, é a imagem de um contrato, né? Enfim, é uma relação jurídica. E, para além disso, no contrato é como se os indivíduos detivessem um determinado poder, cedessem esse poder a um soberano em troca de certas proteções e garantias. Tudo é uma relação de tipo jurídico contratual, enfim. E o Foucault ele se dá conta de como essa forma de pensar o poder, por um lado, ela serve no sentido de legitimar certas formas de dominação, ou seja, ela é usada para legitimar um exercício de poder, mas para além disso, aí eu acho que a crítica mais interessante de Foucault não é que o discurso justnaturalista, o contratualista, ou seja lá qual for, pode justificar ou legitimar um determinado tipo de exercício de poder. Mas é o fato de que essa imagem, ela estabeleceu um vocabulário, uma maneira de perceber o poder e pensar sobre o poder. E essa maneira de pensar e falar sobre o poder faz o poder aparecer de uma determinada maneira e, por outro lado, esconde determinados modos de funcionamento do poder, ou seja, deixa na sombra. Isso simplesmente não aparece, é como se esse vocabulário não nos permitisse tornar visível uma série de modos de funcionamento do poder. E é justamente nesse sentido que eu acho que a analítica do poder tem muito a contribuir, ou seja, é preciso pensar o exercício do poder para além de um determinado discurso jurídico do poder. E ao fazer isso, a gente começa a se dar conta de que essa centralidade que a gente conferia à lei talvez seja ilusória, e ela não só esconde o modo como efetivamente o poder está funcionando, como ela não nos permite sequer perceber que há ali relações que são relações de poder, de opressão, de exclusão e por aí vai. Então, o modo como uma norma funciona ou se estabelece, ou como diferentes dispositivos normalizam a sociedade, produzem sujeitos dóceis, é algo que, se a gente faz a crítica tradicional por meio do direito, de pensar as leis, a legitimação da lei, do exercício do poder soberano, isso simplesmente não aparece, isso não fica visível, né? Então, acho que tem um esforço muito grande na analítica do poder, que é um esforço de tornar visível, de cunhar um novo vocabulário para que a gente possa perceber outros modos de funcionamento do poder que, por meio do vocabulário jurídico, simplesmente não aparecem. E aí é preciso entender o seguinte, que quando a gente fala de direito, nesse sentido estrito, a gente está falando de uma tradição que tem concepções específicas de pensar o poder, de pensar a lei, de pensar o Estado, de pensar o soberano, etc, etc. Agora, se a gente for pensar que o desafio do direito como ciência é pensar como se dá a regulação social, a organização social, as formas de exercício de poder, então, nesse sentido, a pesquisa do Foucault ela é eminentemente jurídica, porque, afinal de contas, ele está justamente descortinando outras formas que um discurso tradicional sobre o direito simplesmente não captou, não percebeu, não era capaz de dar conta. Enfim, então, acho que ao criticar o direito, o que ele está fazendo é justamente realizar o projeto daquilo que uma ciência do direito deve se propor a fazer, que é justamente pensar a sociedade e as formas de regulação social, que vão se dar para além das maneiras como tradicionalmente se pensou por meio da lei ou do exercício do poder soberano. Enfim, então, acho que é uma contribuição para pensar o direito e não uma negação do direito, vamos dizer assim, e não uma simples abandono dos problemas que o direito se propõe a colocar. Impactado agora com a resposta, mas é porque, assim, ressoava em mim também. Eu acho que a gente compartilha muito, assim, Marco, assim, concordava com tudo que você estava colocando, enfim. E quão é importante a gente trazer, de fato, esse debate pro campo do direito, enfim. Eu acho que é um campo também que pode ser muito rico e ajudar a gente a pensar a sociedade, pensar o nosso momento, enfim. É um campo de potencialidades que podem ser exploradas, né?
E voltando também agora, quando você disse no início da tua fala, né, que o conceito da biopolítica ele é anterior ao Foucault, mas ele também é posterior ao Foucault, né? Vários outros autores vão continuar trabalhando com esse termo e gerando inclusive algumas confusões, né, de como um assume a compreensão de biopolítica, como não assume, e como assume a compreensão de biopoder. Enfim, eu queria que você te dê abertura também para você poder realizar esse diálogo, mas que a gente pudesse expandir um pouco mais o diálogo da biopolítica com autores como Agamben, como Hardin Negri, como o próprio Achille Mbembe, com a noção de necropolítica. Enfim, como que você vê essas contribuições para se pensar hoje o conceito de biopolítica? Bom, eu vejo positivamente. Eu acho que, primeiro, né, ninguém é dono de um conceito, né? Ele pode ser operativo, a gente pode se apropriar, a gente pode mudar o significado dele. Eu não sou nenhum purista em relação ao verdadeiro sentido da biopolítica, aquele que Foucault, seja lá quem for, cunhou ou pensou. E é uma coisa também notória, essa é uma crítica que eu acho extremamente válida feita ao Foucault, no sentido de se dar conta das diferentes lacunas, dos diferentes temas que simplesmente não aparecem no trabalho de Foucault, e isso por vários motivos. Seja por uma questão, inclusive, histórica, do momento em que esses trabalhos foram realizados, nos anos 70, uma época que, ainda que razoavelmente próxima a nós, trazia outras questões, outros problemas que não são necessariamente os mesmos que nos colocamos hoje. Enfim, então, por exemplo, questões sobre o discurso, a questão do colonialismo, a questão de gênero, a questão, enfim, outras questões raciais. Tem vários temas que não aparecem, pelo menos não são tão desenvolvidos no trabalho de Foucault, e acho absolutamente pertinente e interessante que sejam explorados, que sejam levados adiante, ou que se aproprie de alguns elementos de Foucault, mas para poder levar aquilo em outra direção. Aliás, tem algo que o Foucault, sempre gostava de dizer, que ele gostava mais que as pessoas tomassem seus textos, seus escritos, não como um conjunto de doutrinas a serem comentadas. Ele gostava que as pessoas lidassem não como comentadores com seus textos, mas como utilizadores. Ele usa esse termo, utilizadores que pegam aquilo que Foucault produziu como uma caixa de ferramenta. Ele gostava dessa metáfora. Cada um usasse desse... Deleuze usa essa metáfora também. Ele usa também, mas enfim, Foucault gostava muito dessa metáfora. Tem aquela conversa dos dois, que é os intelectuais e o poder. Exatamente, a Deleuze usa essa ideia da caixa de ferramenta. Isso, exato. A caixa de ferramenta é isso, cada um pega uma ferramenta para usar para os diferentes fins, assim, e uma ferramenta ela se propõe a várias coisas, dependendo daquilo que você precisa. E não existe o uso correto. É claro que você pode fazer um uso que não extrai da ferramenta toda a potencialidade que ela te oferece. Você pode ser criticado por isso, por não saber, digamos assim, extrair dela tudo que ela te permitia. Mas, por outro lado, não faz sentido achar que um martelo não possa fazer outra coisa que não seja fixar um prego na parede. Ele se propõe a muitos usos, né? Enfim, então, acho que essa ideia da caixa de ferramenta é interessante para a gente se dar conta de que, olha, a gente tem que ir lá e buscar o que a gente precisa para fazer um uso que vai muito além daquilo que inicialmente talvez tenha sido pensado. E nesse aspecto agora da biopolítica, acho que tem um fenômeno que é curioso, que é um termo que tem uma história recente, muitas apropriações em diferentes sentidos. Acho que o próprio trabalho do Foucault acaba estimulando um pouco isso, já visto que ele mesmo usou esse conceito em momentos diferentes, em situações distintas. Eu mencionei aqui pelo menos 3 claros momentos, em contextos diferentes, em que a noção da biopolítica é utilizada por Foucault, ligada à noção de governo posteriormente, antes, no campo da sexualidade, na questão da guerra, etc., social, enfim. E a partir desses diferentes usos, a gente pode pensar em diferentes também maneiras de se explorar isso, e num sentido e em outro, enfim. Desses trabalhos que foram mencionados, acho que são 3 grandes contribuições para a gente pensar, especialmente problemas mais contemporâneos, mais do nosso tempo. O Agamben, né, o George Agamben, já há alguns anos que vem se apropriando dessa noção. No Homo Sapiens a gente tem o desenvolvimento disso no seio de um projeto no qual, de alguma maneira, ele tenta aproximar a biopolítica do Foucault das reflexões da Hannah Arendt sobre a exceção, o totalitarismo, etc., de uma maneira que é frutífera por um lado, ou seja, ela acho que permite que a gente dê conta de diferentes fenômenos contemporâneos de uma forma que, a partir do Foucault, eles não são tão bem esclarecidos, compreendidos ou tratados, mas que, por outro lado, se afasta também de uma certa maneira mais Foucaultiana de pensar a biopolítica, né? Basicamente, no pensamento da Agamben, a biopolítica ela
formam assim, o cerne do exercício soberano de poder, né? Enquanto que para Foucault tem uma certa relação mais distante do poder de soberania, no primeiro momento, e depois articulado, mas ainda assim não se confundindo, no pensamento da Agamben me parece que o próprio exercício do poder soberano envolve sempre uma espécie de inclusão numa sociedade, numa comunidade política, que só é possível por meio da exclusão, que também é constitutiva a ela. Então a biopolítica é um elemento que está no cerne da constituição do próprio poder de soberania. Isso é uma maneira de pensar a biopolítica muito diferente daquilo que aparece no pensamento Foucault, mas, por outro lado, muito interessante para pensar determinados fenômenos, sobretudo numa sociedade que vai estendendo esse campo da exceção até um argumento famoso do Agamben, ela se tornar a regra das sociedades contemporâneas. Enfim, então, acho que tem um potencial interessante em fazer esse uso da biopolítica mais associada ao exercício do poder de soberania e a soberania intimamente ligada a essa, obviamente, ao estado de exceção. Bom, no caso do Negri, acho que mais uma apropriação que também, no caso dele, se afasta bastante também do Foucault, vai associar a questão da biopolítica a todo um conjunto de reflexões sobre as novas fases do capitalismo, etc., um conjunto de questões que são estranhas ao Foucault, na verdade, pelo menos nesses termos. Embora a gente possa pensar todo o projeto lá do poder disciplinar, da sociedade disciplinar e biopolítica como aquilo que está tornando possível a sociedade industrial, capitalista, etc., mas não é nesses termos que o Foucault coloca a questão como pensar as fases do capitalismo, etc. Acho também que no Negri a gente tem uma distinção que não aparece em Foucault entre a biopolítica e biopoder, por exemplo. Em Foucault esses termos aparecem basicamente usados de uma forma sem uma distinção teórica significativa sobre isso, basicamente significando a mesma coisa. Já no Negri, não. A gente tem atribuída a biopolítica, um sentido que é distinto do Foucault, que é mais uma produtividade, assim, uma potencialidade, uma produtividade biopolítica, e o biopoder, ele sim, reagindo, digamos assim, a essa força viva e criadora no sentido de impor certas normas, limites, etc. Então você tem acho interessante, mas já é uma forma diferente de se apropriar desse conceito. E no caso do Mbembe, eu acho que é uma complementação fundamental, e ela, assim, realmente praticamente ausente no Foucault, que é pensar o fenômeno da escravidão, da colonização, pensamento decolonial. Isso não fazia parte do universo de questões do Foucault naquela época. Nos anos 70 também isso ainda não era uma questão, né, que estava na ordem do dia do debate político do tempo dele, mas enfim, isso pouco aparece. Aparece a questão do racismo, inclusive o Mbembe comenta passagens do Foucault sobre isso no Necropolítica, mas num sentido bem mais geral e não como pensa o Mbembe, né, de realmente tomar a escravidão como uma espécie de primeira máquina biopolítica, e aí se dá conta de que a colonização foi uma máquina de guerra, e aí ele se apropria dos argumentos do Foucault Em Defesa da Sociedade, mas para pensar o fenômeno da colonização, e aí ele faz uma apropriação que eu acho muito interessante, mas de algo que o Foucault simplesmente não tratou diretamente, né? Enfim, e toda a máquina colonial tem um aspecto no Mbembe também que é interessante, porque em Foucault fica, pelo menos no primeiro volume da História da Sexualidade, ele destaca demais a biopolítica como um poder que não produz diretamente a morte, ou pelo menos como na verdade, fazer, né, produzir a vida, fazer viver e deixar morrer. A morte parece secundária, ao contrário do poder de soberania. No caso do Mbembe, ele mostra que parece que há um destaque no que diz respeito especialmente a essa máquina colonial biopolítica, a uma produção da morte. E como que ali o interesse de produção da vida, ele sim é que é secundário em relação a uma vida completamente descartável, né? Então, acho que tem, não é à toa que o termo que ele usa é necropolítica, justamente para destacar esse aspecto de produção da morte. Não que Foucault não tivesse percebido que a produção da morte faz parte desse sonho biopolítico de purificação social, mas no caso da colonização, acho que realmente a gente tem uma relação que é diferente entre vida e morte, e o Mbembe soube captar isso de uma forma muito interessante. Ô Marco, dentro dessa, até por uma questão conceitual, dentro da ideia de biopolítica, é que no início a gente começou a conversar aqui, você disse algo sobre racismo de Estado. Em que diferencia esse racismo de Estado que o Foucault está falando e que o Mbembe vem trazendo aí dentro da ideia de necropolítica, até para não confundir, porque você acabou de falar aqui que são conceitos que, de certa forma, ainda que estejam indiretamente ligados, são coisas distintas, né? O racismo propriamente trazido pelo Mbembe e o racismo de Estado que o Foucault constata, assim.
Pois é, o racismo de Estado é o seguinte, o argumento do Foucault é de que há uma longa tradição de guerra de raças, o termo que ele usa é guerra de raças, e guerra de raças não necessariamente tem uma dimensão estritamente racial, mas é uma guerra que opõe grupos diferentes, podem ser grupos étnicos ou culturais, sociais distintos, e que na constituição das comunidades políticas, etc., havia, em geral, essa construção de um inimigo externo, esse outro, de outra cultura, de outra raça, de outra etnia, etc., e que era fundamental para a construção, para a afirmação de um exercício de poder, essa vitória, esse conflito em relação a esse outro externo. E a ideia da biopolítica é que há uma mudança, digamos assim, na lógica dessa construção de um poder que se afirmava diante de um inimigo externo, a partir do momento que passa a se privilegiar a construção de um inimigo interno. E aí a biopolítica é como se fosse um discurso de construção, o termo é esse, em defesa da sociedade, daí vem o título do curso, que aliás eu acho que é uma tradução que ficou complicada, porque em português está simplesmente em defesa da sociedade. Parece que o livro do Foucault é um livro escrito em defesa da sociedade. E, no entanto, se a gente pega o título no original, em francês, primeiro que ele está entre aspas, porque é uma citação, e a frase é simplesmente «Il faut défendre la société». É preciso defender a sociedade, ou temos de defender a sociedade, é um imperativo. Então, é uma frase de alguém dizendo que temos de defender a sociedade. E entre aspas. E esse é o discurso biopolítico, é um discurso que, em defesa da sociedade, o que faz? Ele cria um inimigo interno que precisa ser eliminado para que a sociedade se purifique, para que ela se salve, para que ela seja preservada naquilo que ela tem de mais importante e valoroso, etc. E aí começa uma guerra interna. O racismo de Estado nada mais é do que essa guerra interna que tem um elemento racial na medida em que alguns grupos são identificados como ameaças ou inimigos sociais. E aí esse inimigo social pode ser um grupo que tem uma cor específica, mas pode ser um grupo que tem uma ideologia específica, ou que tem uma origem específica, ou que tem um comportamento específico, etc. Todos esses vão ser identificados como elementos impuros que comprometem a saúde da nação, e aí eles vão ser sistematicamente combatidos, etc., num grande projeto de normalização social e de defesa da sociedade. Então percebo que o racismo de Estado é um racismo interno, é o Estado ele mesmo como um instrumento de eliminação da impureza. E essa impureza são esses grupos que vão ser identificados como inimigos. Não são mais inimigos externos, percebo. Então o racismo de Estado tem essa dimensão. Agora é claro que o Mbembe, como ele está pensando a colonização, o que ele tem é esse outro colonizado, esse outro indígena, esse outro africano, esse outro, etc., que obviamente é visto como menor, como impuro, como, digamos assim, alguém a ser civilizado, a ser ainda retirado de um estado de primitivismo, etc., etc. E aí você chega com uma máquina, que o Agamben vai chamar de uma máquina de guerra. Essa máquina de guerra, ela age no sentido de ou esses indivíduos se inserem dentro de uma lógica que é uma lógica extrativista, produtivista, etc., etc., ou eles são simplesmente eliminados. E eles não são propriamente um inimigo interno, porque eles estão lá na colônia, etc. Eles são já exteriores. Então você não tem a mesma dinâmica que o Foucault está querendo descrever, que é essa constituição do Estado moderno com uma espécie de lógica de em defesa da sociedade, purificar e eliminar os inimigos internos, mas você tem uma extensão disso numa lógica imperialista e colonial. Mas enfim, então ele está tratando de uma outra coisa, mas por outro lado mantém a ideia de um Estado que age no sentido de purificar a sociedade e nesse caso simplesmente excluir todos esses elementos que são incompatíveis com todo esse projeto de dominação imperial. E aí entra um desdobramento dessa explicação que você deu aqui agora. Qual que é a relação que fica, então, da liberdade com a segurança? Porque eu sou livre até que medida. Pois é. Dentro dessa lógica aí que você acabou de... Tem um engraçado, isso faz lembrar uma tese do Foucault do curso O Nascimento da Biopolítica, que ele está descrevendo, na verdade, a governamentalidade liberal, neoliberal, e ele diz assim, olha... No interior do liberalismo, tradicionalmente a gente associa essa a uma concepção em defesa da liberdade, daí vem o nome, inclusive, liberalismo. Só que a pergunta do Foucault mas que liberdade é essa? Né? De que tipo de liberdade propriamente se trata no liberalismo? E há uma coisa que que o Foucault mostra lá, que sempre foi compatível com a noção liberal de liberdade, de garantias de liberdade, etc., que é a segurança.
E no final das contas é uma liberdade associada a um estado policial, um estado securitário, um estado que cada vez mais limita as nossas liberdades, supostamente em defesa da produção de uma liberdade muito específica, que é a liberdade de concorrência, liberdade de mercado, liberdade de produção. E pensando nessa relação, liberdade e segurança, eu acho que vai aos seus estudos mais recentes, né, Marco? Que é sobre justamente a governamentalidade algorítmica. E como pensar essas questões hoje, enfim, o que isso quer dizer? Eu estava assistindo recentemente Years and Years, não sei se você chegou a ver, uma série da HBO recente. Aí todo momento eu tava pensando em você, assim, porque agora você é a referência. Cara, eu tô atrasado nas séries, essa eu não vi ainda não. Enfim, o que você tem pesquisado? Conta mais pra gente sobre toda essa questão, enfim. Pois é, durante um bom tempo, e eu continuo com esse interesse, assim que eu terminei meu doutorado, isso foi em 2014, eu comecei um projeto de pós-doutorado que durou 3 anos e meio, 4 anos, e a minha intenção era pesquisar um pouco mais sobre como as novas tecnologias da informação, da comunicação, impactam nossas vidas em diferentes aspectos, político, ético, a constituição dos sujeitos contemporâneos, as novas formas de ação político-social, etc. E isso fez pensar que talvez fosse o caso da gente retomar esse esforço que o Foucault sempre teve de começar a olhar para o modo como o poder funciona, o modo como ele se exerce, etc., e perceber que novos regimes de poder podem ser descritos ou se parecem emergir a partir do momento que a gente passa a ter outros instrumentos, outras estratégias, outros objetos, etc. E eu comecei a me dar conta que somos cada vez mais, e aí lembrando da noção de governo, em Foucault, governo é uma noção muito ampla que significa basicamente conduzir a conduta de alguém, ou ser capaz de dirigir de alguma maneira o comportamento ou a conduta de alguém, seja incitando um comportamento, seja tornando difícil e proibindo um comportamento, seja facilitando ou dificultando um curso de ação, tudo isso é governar, é dirigir de alguma maneira a conduta. E que minha percepção é de cada vez mais nós somos governados nesse sentido por diferentes algoritmos, por diferentes sistemas computacionais que de alguma maneira facilitam ou tornam muito mais provável que a gente age de uma determinada maneira e, por outro lado, torna extremamente improvável. A maneira como a informação circula na sociedade hoje, ela, por meio, enfim, filtrada como ela é, no interior de bolhas, como isso acontece, tanto nas redes sociais, mas também fora delas, tudo isso nos coloca dentro de um ambiente que é produzido para nós, personalizado, e que de alguma maneira incide sobre nossa ação, faz com que a gente age de uma determinada maneira e não de outra maneira, e por aí vai. É uma espécie de behaviorismo de dados, né? Um direcionamento de nossas ações em função de todo um conjunto de tratamento de dados que são feitos em grande medida à nossa revelia, sem que haja qualquer transparência, sem que a gente tenha praticamente nenhum controle sobre isso. Então, esse universo de questões e que me levou a me interessar por uma série de discussões sobre a sociedade da informação, sobre capitalismo de dados, sobre esse conjunto de debates no sentido justamente de entender uma nova maneira de condução de nossas condutas, portanto, uma nova governamentalidade, uma nova estratégia de governo, e também no sentido, meu interesse é de pensar acho que o Foucault sempre pensava muito nesses termos, ou seja, a gente precisa compreender melhor como o poder funciona, até para que a gente possa fazer uma resistência a ele de uma maneira mais adequada, mais pertinente, mais eficaz. Resistência? Exato. Então, acho que, já que a gente está falando de formas de governo, a gente tem que pensar em formas de contraconduta, ou seja, de como não ser governado ou conduzido dessa maneira. E aí, se essa forma de governo se baseia no controle e uso dos dados, e que de alguma maneira é utilizado para nos controlar, para nos direcionar, obviamente a gente pode começar pensando sobre como esses dados são produzidos. E aí tem estratégias de resistência que vão na direção do chamado zero knowledge, né? Ou seja, você não disponibilizar dados, e aí diferentes instrumentos para isso. Ou então de regulamentar o uso desses dados, para impedir que eles voltem sobre você na forma de serviços, etc., que direcionam nossas ações. Especialmente quando se trata de conteúdo, de termos políticos, acho que hoje a gente está se dando conta de como o uso desses dados e a circulação das informações de uma forma filtrada pode comprometer uma sociedade democrática, um diálogo mais aberto, a ideia de uma esfera pública como
um ambiente de diálogo, de encontro com a diferença, com a pluralidade, etc. Acho que tem diferentes impactos e, é claro, as formas de resistência, elas ainda são incipientes, elas estão nascendo, assim como essa nova estratégia de governo também está emergindo, e o sucesso delas vai depender de uma série de fatores, mas acho que cada vez mais, pelo menos, a gente está despertando a nossa atenção para um novo desafio, um novo problema, e acho que a ideia de descrever isso nos termos de uma nova governamentalidade, acho que pode ajudar a propiciar novas ações de resistência. Marco, muito bom. A gente fica até um pouco assim, né? Mas eu queria ouvir um pouco, assim, que você disse que liberdade é essa? Liberdade para consumir, para concorrer. E, pelo visto, a própria ideia de mercado ela é muito importante para a lógica da biopolítica, né? Mas, ao mesmo tempo, você parece que tem um problema aí. Porque, pela explicação que você deu até agora, a biopolítica é o controle dos corpos aí, né? E não é só a questão do corpo, propriamente, como ele deve agir, não, mas até do modo como ele vai nascer, o modo como ele vai morrer. E aí fica uma questão do seguinte sentido. Olha, como que essa racionalidade liberal, ela que pauta por menos intervenção do Estado no exercício da autonomia, ela vai se imbricar com uma outra racionalidade que vai pedir o controle desses corpos? Parece que há uma tensão aí dentro, sabe? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque, na verdade, o que a gente percebe... Qual que é o papel do mercado dentro da lógica do Estado e como que esse Estado vai reproduzir a biopolítica e como essa biopolítica vai ser reproduzida dentro da sociedade? Pois é. Bom, tem várias perguntas aí, mas assim, para tentar te responder, pelo menos parcialmente, eu vou recorrer ao Nascimento da Biopolítica, que eu acho que é um curso que dá uns elementos interessantes para a gente pensar isso. Bom, primeiro... preciso se dar conta, assim, quando Foucault, nesse livro, nesse curso lá de 79, quando ele fala sobre a governamentalidade liberal, neoliberal, o que interessa a ele ao falar de neoliberalismo, por exemplo, não é a doutrina econômica ou uma certa maneira de pensar um determinado sistema econômico, etc. Não, basicamente o Foucault está pensando muito mais numa espécie de racionalidade governamental, ou seja, uma maneira de governar que é refletida, ou seja, que racionaliza, calcula, etc., e que é consciente em relação a si mesma e tem um discurso sobre si mesma, né? Ela tem a governamentalidade, é um termo cunhado justamente para expressar essa dupla dimensão. Não é uma prática de governo qualquer dissociada de um determinado discurso. Não, é uma junção entre governo e mentalité, entre governar e governo e mentalidade. Ou seja, é um governo refletido, ou seja, é uma ação de governar, mas que é calculada, que é racionalizada e que tem um discurso sobre a sua própria ação de governo. Então, a racionalidade, o Foucault vai, nesse curso, mostrar como que há uma diferença entre a racionalidade governamental liberal e neoliberal. Então, por exemplo, essa ideia de não intervenção do Estado, que o Foucault vai chamar mais propriamente de um naturalismo, que é a ideia de governar deixando que as coisas aconteçam naturalmente, que é um típico discurso liberal clássico, isso não é mais o caso do discurso neoliberal. Os neoliberais, a racionalidade governamental neoliberal, ela exige um tipo muito específico de ação estatal. Não uma intervenção direta sobre determinados comportamentos, por exemplo, sobre o mercado, mas sim uma ação no sentido de conformar um ambiente que seja propício à lógica concorrencial e à lógica do mercado. Então, por exemplo, há uma inflação de criação legislativa dentro de uma lógica neoliberal. A lógica neoliberal não é uma lógica que prescinde do direito. Pelo contrário, ela precisa do direito como instrumento regulatório para criar o ambiente propício à concorrência. Isso, para um liberal clássico, não era concebível. Para um neoliberal, já é uma outra estratégia de ação, que não prescinde do Estado. O Estado é importante numa governamentalidade neoliberal. Isso na análise que o Foucault faz. E é preciso... acho que é uma coisa bastante impressionante, aliás, porque ele fez isso em 1979, antes mesmo da experiência da Margaret Thatcher, que começou no final de 79, antes mesmo do Reagan nos Estados Unidos. Ou seja, praticamente não existia neoliberalismo como experiência política concreta. Foucault está discutindo, na verdade, com os textos do ordoliberalismo, né, alemão, com a escola de Chicago, etc., mas era ainda um discurso assim, que estava na ordem do dia, é claro, tanto que logo depois começaram as experiências da Thatcher e tal, mas que naquele momento ele não estava falando de uma experiência que já existia concretamente na vida política. Mas ele já apontava para um conjunto de
acho que de questões que depois a Wendy Brown, muitos outros vão desenvolver, que acho que são muito, muito interessantes. Por exemplo, sobre essa relação entre a biopolítica e essa governamentalidade neoliberal, acho que tem algumas aulas desse curso Foucault que são muito interessantes para pensar isso. O argumento dele é de que neoliberalismo, na medida em que ele não está pensando como uma doutrina econômica, etc., mas sim como uma racionalidade governamental, ele tem, vamos dizer assim, consequências, ele se exerce num universo assim, muito mais amplo do que simplesmente na gestão, na regulação social. E aí, por exemplo, uma das dimensões que o neoliberalismo tem implicações que ele vai se preocupar é justamente na constituição do sujeito. E aí você tem o sujeito neoliberal, vamos dizer assim. O sujeito neoliberal é um sujeito constituído por esse tipo de racionalidade. E ele vai mostrar como que a racionalidade neoliberal ela tende a extravasar isso que seria uma política de Estado, econômica de Estado, para atingir relações afetivas, familiares, né? Ele dá exemplos que, aliás, eu acho que são muito contundentes sobre isso. É o exemplo por exemplo, de todo o discurso sobre a constituição de capital humano, né? E aí você pensa o sujeito como se fosse uma empresa, sujeito-empresa, esse sujeito... É o empreendedor de si. Ele é o empreendedor de si. Muito comum hoje. Exato. Ele aplica em si mesmo, quando ele faz um curso numa faculdade, ele está, na verdade, investindo para poder ganhar mais capital humano, se tornar mais competitivo no mercado, etc, etc. Então, tudo é pensado numa lógica empresarial, o próprio sujeito é arrastado para essa lógica, o sujeito se torna empresa, e mais do que isso, as relações familiares são subordinadas a essa relação de investimento, de formação de capital humano. E aí ele dá o exemplo dos pais em relação aos filhos, que ele diz lá, tinha lá um estudo sobre capital humano que mostrava que os filhos que passavam mais horas do dia junto com os seus pais, eles tinham uma maior probabilidade de serem competitivos na frente, porque isso melhorava a questão emocional, o equilíbrio emocional dessas pessoas, etc, etc. Então, os pais passavam a dedicar mais tempo do dia para ficar com os filhos como uma forma de investimento no capital humano dessa criança para que depois ela possa vencer a concorrência no mundo competitivo, etc. Então, sim, até o tempo que você passa com seu filho passa a ser concebido dentro de uma racionalidade neoliberal de investimento no capital humano da criança. Então, isso é para mostrar como que a racionalidade neoliberal não é uma racionalidade de governo no sentido de política econômica, simplesmente. É uma racionalidade que invade toda a esfera da existência humana. Inclusive o Estado. Inclusive o Estado, exato. Ele é instrumentalizado, no caso, então, o Estado. Você está falando isso, Marco, eu lembrei de uma situação que eu vi, foram dois casos. O primeiro, um Estado desse, alguém estava contando que ele foi fazer uma política de empregabilidade e contratou essas bicicletas que tem aqui, da Itaú e tudo, e fez uma política que a pessoa poderia fazer o cadastro, ter o aplicativo e tinha que comprovar que pelo menos uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, estava usando a bicicleta para fazer a entrega de produto. Aí eu fiquei pensando assim, tá, o Estado, em vez de promover empregabilidade de uma forma mais segura, o que ele está fazendo? Está fazendo um aplicativo para dar para esse cara, para ele pegar uma bicicleta, trabalhar. E se esse cara quebra a perna e não tem um seguro de nada ali, é só o tempo dele trabalhar. Eu esqueci como que era a situação. E a outra foi agora que teve a reforma da Previdência, e a Globo está fazendo uma série de reportagens que ela vai explicando às pessoas como investir na própria Previdência privada. Uhum. Você tá me falando disso, eu me lembro de um debate há um tempo atrás. É sério isso? A pessoa não sabe nem se ela vai comer, ela vai ter que ter um planejamento para poder investir na previdência privada. Você tá falando disso, eu me lembro de um debate na Globo News que apareceu um indivíduo defendendo a tese de que que não precisa de previdência, que basta a um indivíduo que ele seja capaz de... E aí ele tinha 1 milhão de argumentos para mostrar que isso é plenamente possível, a um indivíduo juntar R$1 milhão ao longo da vida que ele não precisa de previdência. Dá vontade de falar assim, vira para a pessoa que trabalha recebendo um salário mínimo e fala para ela que não precisa de previdência, que a solução é juntar R$1 milhão ao longo da vida. Interessante nesse sentido também foi a fala que eu vi da Raquel Ronick num seminário que ela estava recentemente no Sul debatendo urbanismo, questão urbana hoje no Brasil, e ela chamava atenção para algo que eu achei interessante. Ela falou assim, olha, a esquerda tá surda ou cega porque não está percebendo a importância da gente dialogar com as reais necessidades dos trabalhadores hoje. E a previdência não é uma dessas reais necessidades, porque isso está, de alguma forma, ainda distanciado. A necessidade é muito real. Ela colocou trouxe um estudo das empregadas domésticas que moram nas redondezas da capital de São Paulo.
elas gastam mais de 50% do salário delas com o transporte público. Então, assim, o transporte público é uma urgência imediata dessas trabalhadoras domésticas dos arredores de São Paulo, enquanto você vai falar de previdência, ela vai estar pensando, pô, metade do meu salário está indo agora para pagar o transporte público, que é a minha necessidade urgente deste momento, né? Isso que você está falando me lembra de uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, interessante atentar para ela, como a pauta da mobilidade urbana é uma pauta explosiva, e como ela tem o poder de acender a fagulha assim, de revoltas, insurreições, às vezes muito mais forte do que outras pautas que aparentemente a gente tende a querer passar na frente tá no cotidiano, dela, né? Mas ela atinge de uma forma muito imediata. Não é à toa que junho de 2013 começou com os 20 centavos. Né? Não é à toa agora que o Chile também, as insurreições, começaram também de uma revolta estudantil sobre aumento de passagem de transporte público. Isso é na Venezuela, o Caracas, na década de 90 também era aumento do preço da passagem. Eu acho que a mobilidade urbana é um tema que tem uma capacidade de mobilização social que a gente às vezes menospreza, a gente não se dá conta de como isso é um tema, é uma questão capaz de mobilizar de pessoas de classes sociais muito diferentes, inclusive, e que goza de um grau assim, de aceitação, de adesão social muito maior do que outras pautas sociais. E o que eu queria trazer também, a gente está aí debatendo já o aqui e o agora, né, a contemporaneidade, é uma complexidade. Queria ouvir tua visão sobre essa relação que a gente vive hoje de uma aliança entre neoliberais e neoconservadores, né? Eu estava lendo recentemente o livro da Sueli Ronick, né, As Esferas da Insurreição, e ela traz uma tese, eu não sei até que ponto eu concordo, mas de que essa aliança é uma aliança promíscua que os neoliberais estão utilizando desses conservadores para chegarem no poder, e aí esses conservadores vão fazer o serviço sujo, que é varrer todos os direitos e as garantias que foram conquistadas a duras penas, para então os neoliberais encontrarem um caminho aberto para eles chegarem como salvadores. Então, enfim, não sei até que ponto é de fato assim. Na minha pesquisa, por exemplo, na dissertação sobre o gênero, sobre a dita ideologia de gênero, eu via que isso era realmente muito, muito misturado, e não sei até que ponto quem está utilizando de quem, sabe? Mas eu queria ouvir tua perspectiva também sobre essa questão que é muito latente hoje. Pois é, acho que a primeira coisa que eu diria é o seguinte: o casamento entre autoritarismo e neoliberalismo não é uma coisa recente. Aliás, o neoliberalismo, a primeira experiência que houve de políticas neoliberais foi justamente um regime autoritário, ditatorial, que foi o Chile, nos anos 70. Então, acho que esse casamento não é uma novidade. Depois a gente teve as experiências, sobretudo em países do centro, a experiência inglesa, norte-americana, de políticas neoliberais em regimes ditos democráticos, mas a verdade é que a primeira experiência mesmo neoliberal se deu numa ditadura. Acho até curioso, esse é um tema que, aliás, o Foucault é criticado por isso, como que o curso dele, Nascimento da Biopolítica, ele simplesmente não fala do Chile, sendo que o Chile, essa experiência, assim, já existia de política neoliberal na época que ele proferiu o curso dele em 79. Mas, bom, de qualquer maneira, acho que a primeira coisa que eu diria é isso, que não é propriamente um casamento tão, assim, impensável, até porque ele já aconteceu. Agora, eu também não sou daqueles que acham que é um casamento perfeito. Aliás, como todo casamento, eu acho que tem algumas arestas ali. Eu não acho que é incompatível, tanto que a gente vê experiências nesse sentido, recentes e anteriores, mas acredito também que há, de parte a parte, um conjunto de desentendimentos, né? Acho que a experiência brasileira mostra um pouco desses desentendimentos em diferentes níveis, né? Ou seja, a coisa não acontece também redondinha. Acho que de um lado e do outro é como se as pessoas tivessem que fechar um pouco o nariz para poder aturar um certo mau cheiro ali, um certo odor desagradável que eles acabam lidando com aquilo. Mas acho que há constituição de alianças estratégicas que é possível sim imaginar um governo extremamente neoliberal, por um lado, e também autoritário do ponto de vista de costumes, por outro. E aí fica claro como que neoliberalismo não necessariamente é liberdade no sentido de direitos fundamentais, liberdades individuais, etc. É outro tipo de liberdade. Você pode ter uma sociedade extremamente autoritária, por um lado, mas por outro, com mercados livres, com livre concorrência, etc. Eu acho que é um pouco um determinado sonho que hoje, pelo menos no Brasil, mas em outros lugares, a gente vê experiências nesse sentido, que é o chamado liberal na economia, mais conservador nos costumes, né?
Então, gente, a gente poderia continuar aqui a noite toda, nessa noite chuvosa de Belo Horizonte aqui. Não sei quanto que o ouvinte vai escutar isso aqui, mas hoje tá chovendo aqui em Belo Horizonte depois de muito tempo, com muito calor, né? E chegamos, infelizmente, ao final, né, Marco? Mas esperamos que seja uma de várias outras oportunidades de a gente poder estar discutindo aqui no podcast. Já esteja convidado de antemão. Como é a primeira vez que você participa do podcast, a gente tem por tradição sempre pedir, como a gente é um podcast da divulgação científica, a gente sempre pede ao entrevistado que ele, de alguma forma, ele venha possibilitar leituras ou experiências que possam, vídeos, documentários, que possam atentar ainda mais, instigar ainda mais a curiosidade do ouvinte e da ouvinte a respeito do tema debatido aqui, assim. O que você tem para nós aí? Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade, foi um prazer conversar aqui com vocês. Bom, esse tema da biopolítica tem, obviamente, muita coisa escrita. A gente falou aqui de alguns autores, do Foucault, do Agamben, do Negri, do Hartnegri, do Mbembe, etc. Acho que todos esses autores e os textos deles valem a pena ser lido, então aí vai uma primeira indicação. Mas para além de todos esses que a gente falou, eu indicaria um livro em específico, então, já que é para terminar com uma indicação, que saiu recente, uma tradução... recente não, já deve ter uns 2 anos, pela editora da UFMG, que é um livro do Roberto Espósito, que é um filósofo político italiano. Se chama Biopolítica e Filosofia. Eu acho que é um texto que desenvolve bem muitos pontos do Foucault, mas que vai muito além. E, enfim, tinha só uma tradução portuguesa, mas agora com essa edição brasileira ficou mais acessível para o público aqui no Brasil. E fica, então, a indicação desse livro. É isso aí. Fala aí. Years and Years, da HBO, é desse ano, deve ter uns 2-3 meses já que foi lançado. E é muito interessante porque ele traz essa perspectiva, ele começa, salvo engano, em 2020 e vai até 2032. E numa certa narrativa na qual a Inglaterra elege uma primeira-ministra à la Bolsonaro, Trump e esses conservadores de direita que a gente tem presenciado. E como que isso vai alterando realmente a produção de subjetividades, né? E a vida concreta de uma família inglesa. Então é a partir dessa família inglesa que eles vão analisando esse fenômeno, e isso tudo permeado também pelo desenvolvimento das tecnologias, né? Com um implante de chip dentro do corpo, e como que a gente vai produzindo uma ideia do que eles chamam lá do transhumano, né? Enfim... E também trazendo as possibilidades de resistência ou não a isso. Eu acho que é uma série espetacular, são apenas 6 episódios, fazendo propaganda aqui pra HBO, né? Mas é realmente incrível e traz, eu acho, de forma muito latente esse debate que a gente teve aqui hoje mesmo, né? A biopolítica, a governamentalidade algorítmica, enfim. Então são temas que perpassam a série de forma muito forte. Então é isso, galera. Vamos dar um tchau pra todo mundo aí. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Valeu.